Paz do Senhor. A paz do Senhor, vamos ler na Bíblia, no Evangelho segundo narrativa de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia num certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém. Vamos estudar esse texto bíblico. E o título desta mensagem é Lições no tanque de Betesda. Ou seja, lições que aprendemos no tanque de Betesda. Meus irmãos, aqui está o relato bíblico de uma pessoa paralítica, uma pessoa enferma que há 38 anos sofria com a sua enfermidade, mas que um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e depois de 38 anos de sofrimento, ele recebeu então a sua cura. Não somente recebeu a sua cura física, mas cremos que ele foi restaurado também espiritualmente, recebeu a cura espiritual. Porque aqui no versículo 14, quando o Senhor o encontrou no templo, o Senhor Jesus disse para ele: não peques mais, para que não suceda alguma coisa. Então cremos que também ele recebeu ali a bênção maior, que é a bênção da salvação. Então aqui está um homem sofredor, que foi curado, e esse texto bíblico podemos extrair algumas lições. A primeira lição que nós
podemos aprender nesse texto aqui é que a ideia do sobrenatural, ela atrai muita gente. Observe que havia uma ideia mística aqui em Jerusalém sobre aquele tanque de Betesda, que diz o texto aqui que se dizia que um anjo de um certo tempo descia, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, era curado. Então esse versículo 4 aqui, em algumas Bíblias, está entre colchetes. Quando nós encontramos na Bíblia um versículo entre colchetes, significa que nem todos os manuscritos antigos trazem este relato. E então, alguns entendem que esse texto não deveria estar inserido na Bíblia, mas em outros manuscritos ele se encontra. Então não vamos entrar nesse detalhe. Alguns teólogos entendem que isto aqui era uma lenda, era uma crendice popular. E João apenas está relatando que havia ali o que acontecia. Havia então, segundo alguns entendidos, era uma lenda que dizia que tinha ali um anjo que movia aquelas águas, porque segundo esse não faz sentido o Senhor enviar um anjo e pessoas ali enfermas, uma grande quantidade de pessoas enfermas, agitava a água e somente uma pessoa era curada. Mas outros entendem que esse texto realmente é literal, que realmente ele tinha um anjo que periodicamente ia ali e mexia, agitava aquela água. Porque no texto, no versículo 7, este tem todos os manuscritos, o próprio enfermo diz que havia um anjo. Bom, nós não vamos entrar neste detalhe, queremos apenas dizer que havia então algo místico ali. E esta situação atraía as pessoas, grande multidão. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui é o fato da ideia de que o sobrenatural, aquilo que tem o sobrenatural, tem um anjo, tem luzes, tem fama de milagre, isso atrai as pessoas. E às vezes pode ser que aquilo ali não seja real, pode ser uma fantasia, pode ser um mito. Infelizmente, isto tem acontecido nas igrejas evangélicas. As pessoas são atraídas pelo suposto sobrenatural. Se disser que tem ali um anjo, quando teve recentemente aqui no Brasil o chamado modismo dos anjos, em que as pessoas viam anjos direto na igreja, as pessoas estavam mais preocupadas se tinha anjo do que se Jesus estava na igreja. Porque nós temos a promessa que eis que estou convosco todos os dias. Então Jesus está conosco todos os dias. Mas parece que isso não alegrava ninguém. Mas se alguém chegasse no culto, desse um testemunho e ouvia um anjo, tem um anjo no púlpito, tem igreja que colocava uma cadeira especial, porque dizia o pastor que quando ele estava ali, ele via um anjo, era a cadeira do anjo. São lendas, são superstições, são coisas que não são reais. Mas isso atrai as pessoas. Quantas pessoas são atraídas para essas igrejas chamadas neopentecostais, para aquelas campanhas que são feitas ali, campanhas místicas? Como é que pode uma igreja fazer uma campanha do sal grosso? Chega dentro do templo, faz um corredor de sal grosso para as pessoas passarem ali. Isto é algo místico, mas atrai pessoas. Se você convida as pessoas para vir no culto de ensino na igreja, poucas pessoas vêm. Mas então, a ideia do sobrenatural
atrai muitas pessoas, e principalmente aqui no Brasil, porque a igreja evangélica deve se lembrar que existe uma cultura no povo brasileiro, uma cultura mística. E muitos pastores, então, não entendem isso, e alguns maliciosamente entendem e trazem estes misticismos para dentro da igreja. Então, a nossa religiosidade brasileira, ela é resultado do quê? Do catolicismo romano, com as suas idolatrias, de cultos afros. Ela também é influenciada pela pagelança indígena, pelo espiritismo, kardecismo. Então, tudo isto, às vezes a pessoa se converte pentecostais que adotam práticas do espiritismo, do baixo espiritismo dentro das suas igrejas. Sal grosso, arruda, expulsam demônios com arruda, tudo isto é o misticismo. Mas dizem, não, lá Deus opera, segundo eles. Então, cuidado, porque a ideia do sobrenatural atrai muita gente. Falar em anjo, as pessoas são atraídas. Agora, nós cremos, sim, que os anjos, em anjos, nós cremos que Deus pode utilizar anjos para realizar alguma coisa. Os anjos não têm poder próprio. Assim, eles são enviados por Deus, são mensageiros do Senhor. E lá em Hebreus capítulo 1 e 14, coloca muito bem o papel do anjo. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos são espíritos ministradores enviados. Enviados por quem? Por Deus, para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, dos salvos. Então nós cremos sim em anjos, que eles podem ser enviados por Deus para fazer um favor às pessoas. Mas temos que ter muito cuidado com esse misticismo. Então, a outra lição que nós aprendemos aqui, no texto lido, é que pode faltar misericórdia na casa da misericórdia. Como assim, pastor? Ora, aqui, este tanque, ele era chamado em hebreu Betesda, e tinha 5 alpendres. Certamente, talvez tinha uma placa lá escrita em hebraico. E o que significa esta palavra Betesda? Significa casa de misericórdia. Ali estava uma placa, ali estava alguma coisa que dizia, era conhecido aquele lugar como a casa da misericórdia. Mas era apenas uma placa, era apenas uma faixa, porque, na verdade, não tinha misericórdia coisa nenhuma. Porque o próprio paralítico fala aqui, que quando a água era agitada, aquele que primeiro se atirasse na água, fosse colocado, era curado. E ele estava ali há 38 anos. E não tinha ninguém que o colocasse dentro do tanque. Ninguém tinha misericórdia de ninguém. Era uma multidão de pessoas, uma aglomeração de pessoas, cada um estava procurando o seu próprio interesse. Os familiares que levavam os enfermos, eles estavam preocupados com o seu parente, com o seu enfermo. Tinha pessoa do lado cega, gemendo, outras doentes, pessoas com feridas, mas ninguém tinha misericórdia de ninguém. Era apenas um nome, casa de misericórdia. Mas não tinha misericórdia coisa nenhuma. Cada um estava procurando o seu próprio interesse, a sua própria cura.
E então o que é que nós aprendemos aqui? Que não se pode viver apenas de uma placa, de um slogan, de uma denominação. Ora, placa, frase de efeitos, slogan, qualquer igreja pode fazer. Qualquer igreja pode sentar numa mesa com algumas pessoas e bolar uma frase de efeito, uma campanha da misericórdia, slogan qualquer aí, mas aquilo ali é apenas uma placa. Quantas igrejas têm a placa de evangélica? Igreja evangélica, de evangélica não tem nada. É um falso evangelho. Um evangelho mentiroso, cheio de heresias, engodo, mas tem uma placa. E então aqui nós vemos que a igreja, muitas vezes, tem o nome de misericórdia, Casa da Misericórdia, mas tudo isso não é verdade, é apenas uma fantasia. Então muitos crentes, muitos líderes, muitas igrejas estão vivendo, podemos dizer, a síndrome de Betesda. O que é a síndrome de Betesda? A vida da hipocrisia. Quantos crentes vivem na hipocrisia? Tem fachada de crente. No culto tem até coragem de se mostrar santo, orando, baixa a cabeça. Mas não vive uma vida íntegra, não é fiel a Deus, é mentiroso, é enganador, mente com facilidade. Você pode admitir um crente mentir? Você pode admitir uma pessoa que se diz que é pregadora do Evangelho mentir no púlpito, mentir na casa de Deus? Falta de temor, não tem temor nenhum, mas tem uma placa de crente, tem uma placa de líder, engana as pessoas, trapaceiro. E então, é essa lição que nós aprendemos aqui. Síndrome de Betesda. Que pode faltar misericórdia na casa da misericórdia. Pode faltar palavra naquela casa que se diz a casa da palavra. Pode faltar seriedade na casa que se diz que tem seriedade. E então, pode-se faltar espiritualidade na casa que se diz espiritual. Engano. Então, esta é uma lição que nós aprendemos. Olha aqui. O Tanque dizia que era a casa da misericórdia, mas não tinha misericórdia coisa nenhuma. Uma outra lição que nós podemos abstrair daqui do texto, nessa mensagem que estamos aqui expondo, é que Jesus nunca despreza o necessitado. Vamos então aqui analisar aqui se o que estamos falando é verdade. Vou repetir, Jesus nunca despreza o necessitado, o pecador, arrependido. Ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para quebrar julgos. O Evangelho é poder de Deus, libertador. O Evangelho não é brincadeira, não. O Evangelho não é entretenimento. Não é um finalzinho de semana na casa de Deus, com alguns louvores. Não, o Evangelho é diário. É viver dentro da palavra, é pregar o Evangelho e ver vidas serem transformadas. Quantas pessoas já foram transformadas pelo poder do Evangelho? Dentro das igrejas evangélicas sérias, você encontra pessoas, ontem mesmo lá no nossa igreja, no nosso culto lá, um irmão que trouxe a palavra, ele dizia sobre o seu passado, como ele era, e como o Senhor Jesus o transformou, quebrantou, se ele foi salvo, liberto. E hoje ele está na casa do Senhor, pregando a palavra.
mas ele mesmo confessou seus erros do passado que ele cometia, mas ele teve um encontro com Jesus. Jesus o transformou. Isto é o Evangelho. Por quê? O Senhor não o desprezou, porque Jesus nunca despreza o necessitado. Veja que enquanto todos nem sabiam que aquele paralítico existia, Jesus o vê. Veja aqui no versículo 6, versículo 5 e versículo 6. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres explicação? Então o Senhor Jesus, ele viu aquele homem, enquanto todos nem sabiam que aquele paralítico existia, Jesus o vê. Ele sabe de tudo. O Senhor Jesus sabe das minhas necessidades. Jesus sabe das tuas necessidades. Ah, eu estou aqui sofrendo, ninguém está me vendo. A multidão é muito grande. Ah, muita gente querendo receber o milagre na chamada Casa da Misericórdia. Ninguém dava atenção, era mais um paralítico que estava ali, era mais um enfermo que estava ali. Mas Jesus o vê, sabendo que o que acontecia. Jesus é onisciente, então Jesus se aproxima dele. Por quê? Jesus nunca despreza o necessitado. Enquanto todo mundo havia esquecido aquele necessitado, Jesus sabia tudo a respeito dele. Meu irmão, minha irmã, Jesus sabe tudo a teu respeito. Jesus sabe tudo a teu respeito. Ele sabe a tua dor, ele sabe o teu sofrimento, ele sabe a tua integridade, a tua fidelidade, o teu amor. Tudo a teu respeito. Se você é um enganador, um mentiroso, um hipócrita, se você é verdadeiro, se você tem uma necessidade e está orando, pedindo, ele sabe. Diz o texto, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse para ele: queres ficar são? E nessa manhã o Senhor também fala para você: queres ficar são? Queres ser abençoado? Quer receber o perdão dos teus pecados? Quer ser liberto das drogas? Eu não consigo me libertar. Jesus hoje te dá esta condição. Queres ficar são? Então, meu irmão, Jesus nunca despreza ninguém. Enquanto ninguém veio falar com ele, com este paralítico, se importar com ele, Jesus se importou com ele. E então esta é a terceira lição que nós aprendemos aqui. Jesus nunca despreza o necessitado. Uma outra lição que aprendemos no tanque de Betesda, que o maior inimigo do milagre, o maior inimigo do verdadeiro avivamento é o crente legalista, ou seja, aquele que é extremo, rigoroso nas normas, nas leis, religioso ao extremo, mas vazio de Deus. Isto é o legalista, uma pessoa que se diz religiosa ao extremo, mas ele realmente dentro do seu coração ele é um vazio. E que nós vemos aqui que o homem é curado de forma maravilhosa. Jesus então disse para ele: olha, levanta-te, toma a tua cama e anda. Imediatamente o paralítico foi curado. Diz aqui o texto: logo, vírgula,
Aquele homem ficou são. Imediatamente, 38 anos de sofrimento, paralítico, as pernas atrofiadas, os músculos atrofiados. Só foi Jesus falar, levanta-te. Pronto. O homem ficou curado. E o homem tomou a sua cama. Jesus falou para ele, toma a tua cama e anda. Tinha uma cama ali de madeira, não sei como era a cama, pesada. Ele foi arrastado ali, mas agora ele tomou a sua cama, deu um pulo, pegou a cama, estava curado. Que milagre! Que homem é este que pode realizar este milagre? Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Que poder que Jesus tem, meus irmãos. Que poder que Jesus Cristo tem para dizer para um paralítico, 38 anos, levanta-te. E o homem levanta e é curado. Que poder Jesus tem para dizer para você hoje, levanta-te, sai do teu sofrimento e você sair. Teus pecados são perdoados, imediatamente você recebe o perdão. Jesus é poderoso. Jesus é poderoso, Ele é Deus, todo-poderoso. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele curou cegos, ressuscitou mortos, 4 dias, uma pessoa sepultada, cheirando mal. Lázaro, 4 dias sepultado. Ninguém acreditava nisso. Como é que pode alguém sepultado 4 dias? A carne já está apodrecendo. E o Senhor Jesus sai para fora, Lázaro. Ele pulou do sepulcro, ressuscitou. Jesus tem poder sobre a natureza. Os discípulos estavam no barquinho lá, uma tempestade violenta. Estavam naufragando. Jesus olha e diz, repreende o vento, repreende o mar. Toda a natureza, imagine uma natureza. Imediatamente a natureza parou, recebeu o comando de Jesus. A natureza está debaixo do comando do Senhor Jesus. Imagine uma tempestade aqui na nossa cidade, trovoada, e de repente, imediatamente, instantaneamente, para tudo com a ordem do Senhor Jesus. Então Jesus é poderoso. Então foi curado. Mas o que acontece com o crente legalista? Veja aqui o que aconteceu aqui. Então, no versículo 10, então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Olha, vendo o homem sendo curado, judeus eram pessoas religiosas, professavam a fé judaica, o Deus, criam em Deus. Não, isto não é lícito, é o legalista. Não se preocupou com o enfermo, apenas disse, olha, sábado, você carregando cama. O que foi que o paralítico falou que não era legalista? Aquele que me curou, aquele que me curou, aquele que tem poder, aquele que tudo foi feito por ele e para ele, ele que esteve junto na criação do universo, que faz parte da Trindade, é Deus, Ele próprio disse, o que me curou, o poderoso disse, toma a tua cama e anda. Quem é você, legalista, para se opor, se o próprio Jesus que me curou mandou tomar a cama e anda? E quantas vezes estamos fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer, e vem o hipócrita, o mentiroso, o legalista, o fariseu, o falso religioso. Não, não pode ser desta maneira. Desta maneira não. Olha, aqui está escrito que não pode.
Então, o legalista, meus irmãos, ele é inimigo da obra de Deus. Ele é inimigo do milagre, do avivamento. Então, os legalistas estavam preocupados porque ele tinha sido curado no sábado. Cuidado, meu irmão, com esse teu extremo religioso. Fica monitorando. Deus está operando na vida de uma pessoa e você está olhando a roupa que a pessoa está vestida. Deus está operando na vida de uma pessoa e a pessoa muitas vezes na igreja é tocada pelo Espírito Santo, está emocionada e você ali legalista está criticando. Que coisa ridícula, a pessoa chorando. Que coisa ridícula. A pessoa fazendo aquilo, não está correto fazer desse jeito. A pessoa está louvando a Deus, levantando suas mãos, cantando, sentindo a glória de Deus, o legalista está ali. Não é dessa maneira. Ele é o inimigo. Aprendemos também aqui que depois do milagre, depois da bênção recebida, temos que ter um compromisso com o Senhor Jesus. Jesus, então, nos espera onde? No templo, na igreja. Então as pessoas hoje menosprezam a igreja, só querem receber a bênção. Por exemplo, hoje estamos pregando aqui. Você pode ser tocado por Jesus, pode ser curado, pode ser abençoado. O que é que você vai fazer? Procurar uma igreja para congregar, procurar uma igreja para servir a Deus. E hoje as pessoas menosprezam a casa de Deus. O que foi que Jesus Cristo disse? Ele encontrou o homem aonde? No templo. Jesus esperou aquele homem no templo. E então, vamos dar continuidade. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Mas o homem foi abençoado, e ele foi ao templo agradecer a Deus. Olha que bênção, ele falou, vou buscar agora a Deus. Quantos anos aqui? 38 anos enfermo. Não podia ir no templo. Eu não podia caminhar para o templo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ao templo. O que ele foi fazer no templo? Agradecer a Deus. Essa ida dele ao templo mostra um homem grato. Um homem que agora queria, dando indicação de que queria servir a Deus. Queria estar junto da casa do Senhor. E quando ele chega lá, ele encontra Jesus no templo. E depois Jesus encontrou no templo. Então esta é a lição que nós aprendemos aqui. Depois do milagre, Jesus nos espera no templo. Primeiro, quando Jesus salva, ele tira o homem do lugar da miséria para o templo. No templo, nós vamos encontrar o quê? Pessoas restauradas. Este homem foi restaurado? Foi. E ele foi para o templo. Então, dentro das igrejas, nós encontramos o quê? Pessoas restauradas. E ele precisava estar no templo. Para quê? Para ouvir a palavra do Senhor. O que é que nós aprendemos no templo? O que um templo, o que uma igreja tem para oferecer ao pecador? Entretenimento? Não. Somos contra o entretenimento na casa de Deus. Você pode ter o teu entretenimento lá fora. Não há nenhum problema. Tem igreja que faz academia, tem academia dentro da igreja. Como é que uma igreja pode ter academia? Luta de Kung Fu, ensina Kung Fu dentro da igreja. Igreja não é para isso, meu irmão. Você pode até ter o teu esporte. A igreja não é lugar para essas coisas.
O templo é lugar para ver ali pessoas restauradas, serem discipuladas, pregarem a palavra, estudarem a palavra, ensaiarem hinos de louvor. Isto é feito no templo. Brincadeirinhas, historinhas, isso não é para ser feito dentro da casa de Deus, porque o templo é para se ensinar a palavra de Deus. No templo nós temos a escola bíblica dominical, temos cultos, ensinos, pessoas dedicadas, culto de oração. A nossa igreja aqui fica aberta de manhã o dia todinho, de segunda a sábado. As pessoas vêm aqui, alguns me procuram. Estou aqui de segunda a sexta-feira de plantão. Pessoas vêm aqui, pastor, posso orar? Pode orar. Oro por ela. Vamos ler a Bíblia. Lemos a Bíblia. As igrejas têm que estar com a porta aberta. As portas têm que estar abertas para que o pecador venha. Pessoas passam aqui, tocam. Olha, recebi um folheto na rua. É aqui mesmo, pode entrar. Senta, senta. Pessoa senta, eu abro a Bíblia, explico a Bíblia. E então, assim também, em várias das igrejas. Uma igreja séria é uma igreja assim, que a porta da igreja está aberta para receber pecadores, para serem abençoados, receberem a mensagem da salvação. E vemos então que este homem aqui, uma outra lição que aprendemos, que este homem, ele se tornou um pregador do Evangelho. A pessoa, quando recebe uma bênção, não pode reter só a bênção. Ele tem que divulgar a bênção para que outros possam ser abençoados. Se tornar um pregador. Não quer dizer que você vai ser um pastor, um evangelista, um presbítero, mas todo salvo tem que pregar o Evangelho. É uma ordem dada de Jesus para os seus discípulos. A ordem de pregar o Evangelho não é para pastores somente, não. É todo crente tem que pregar o Evangelho. Tem que divulgar o Evangelho, aonde trabalha, aonde vive, aonde estuda. Tendo oportunidade, tem que anunciar, dar o seu testemunho de ser que foi transformado. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. E ele saiu anunciando para os judeus legalistas: sabe quem me curou? Jesus. Encontrava outro e dizia: eu era enfermo, 38 anos, fiquei naquele tanque lá esperando o anjo, naquela casa de misericórdia que ninguém teve misericórdia de mim. Mas eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Eu encontrei o Senhor Jesus, Ele é real, Ele me curou. Olha aqui, eu estou curado. Eu estou pulando, estou andando, estou indo ao templo. E ele anunciava para as pessoas que Jesus tinha curado ele da sua enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Também aprendemos aqui que devemos, irmãos, esperar o tempo de Deus. Deus tem o momento certo para nos curar. Às vezes a cura é imediata, mas às vezes ela demora um pouco. E este homem aqui foram 38 anos. Durante o seu ministério do Senhor Jesus, tudo indica que ele estava ali. No primeiro ano do ministério de Jesus, ele poderia ter ido lá e ter curado aquele homem. Mas o Senhor Jesus sabia da sua necessidade, mas teve um tempo, no tempo certo, ele então recebeu a sua cura. E nós devemos então aguardar sempre o momento de Deus. Então nós aprendemos aqui que para sermos abençoados por Deus, precisamos estar no lugar certo. Onde é o lugar certo? É o lugar onde o Senhor se faz presente.
Ah, eu estou enfermo, eu estou com um problema. Quer ser abençoado? Vem para a casa de Deus. Este homem foi para o lugar certo, ele estava ali naquele lugar aonde Jesus estava. E então, Jesus se faz presente dentro das igrejas evangélicas, aonde é pregado com seriedade a palavra de Deus. Venha para a casa do Senhor, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. O Senhor está presente. Pode ser uma simples congregação, uma pequena congregação, ou um grande templo. Jesus se faz presente. Quer ser curado, quer ser abençoado, quer ter a sua vida restaurada, seu casamento restaurado, seu filho restaurado, venha para a casa de Deus. Temos que estar no lugar certo. E então, para ser abençoado, temos que falar com a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? É o Senhor Jesus Cristo. E então aqui está esse texto bíblico, essa narrativa bíblica, aonde nós aprendemos essas valiosas lições, e que o Senhor possa nos abençoar. E que eu tenho a dizer que esse Jesus é o mesmo. Este Jesus é o mesmo. Aquele mesmo Jesus que esteve há mais de 2000 anos ali, à beira daquele tanque de Betesda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é a solução para a sua vida, você que me assiste. Jesus é a única solução para a tua vida. Meu irmão, minha irmã, não perca a esperança. Jesus é o teu Redentor. Ele é teu protetor. Ele é teu ajudador. E neste dia é um dia de milagres. Deus quer te dar vitória. Nós seremos vencedores. Sempre venceremos. Porque estamos com o Senhor Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você vai se alegrar. Você vai ser restaurado. Você vai ser abençoado. Porque você está no lugar certo, confia na pessoa certa, entregou a sua vida para a pessoa certa, e esta pessoa é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não tem como você ser derrotado. Jesus está contigo. Oremos. Pai Celestial, somos gratos a Ti por esta oportunidade de pregarmos a Tua palavra, Senhor. Que esta palavra possa surtir efeito, Senhor, naqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Que ao ouvirem esta palavra possam entender e compreender que Tu és o Salvador, que Tu és o Redentor, que Tu és o Deus dos milagres, que Tu és o Salvador, que Tu és a saída, Senhor, para o homem que vive em conflito. Tu és a solução para os lares, Senhor, para os jovens transviados, para os viciados, para os envolvidos em pecado, Senhor. Tu és a solução para aquele que está escravizado pelos demônios, que sofre nas mãos dos demônios, de opressão maligna, Senhor, que não consegue ter paz, porque estão oprimidos, como o gadareno. Tu és a solução, Tu és a resposta. Nós confiamos em Ti. Que Tu possa estar, neste momento, salvando, curando, libertando, restaurando, Senhor, realizando milagres, porque Tu és o mesmo. Assim como Tu operaste na vida daquele paralítico, Tu tens poder para operar em nossas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Que toda enfermidade seja retirada. Que em nome do Senhor Jesus Cristo haja paz nos lares, haja libertação.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.